A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, a nossa lição é a de número 2, do dia 12 de janeiro de 2020. É o primeiro trimestre dos nossos estudos deste ano. A nossa revista ela traz o título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nós temos 3 lições para ministrar. Essa é a segunda lição do primeiro trimestre. A nossa aula ela traz o título A Criação da Primeira Mulher, Eva. A primeira mulher na Bíblia, a primeira mulher criada, né? Nós vamos tratar deste assunto mais uma vez aí no rodapé no rodapé do seu vídeo aí está o meu nome. Com esse nome aí você vai nos encontrar no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua compreensão, a gentileza. Inscreva neste canal, compartilhe as nossas videoaulas com algum amigo, conhecido, algum parente, e quem sabe fazendo assim você está nos ajudando a divulgar esse trabalho, né? É um estudo bíblico, feito aí nas Assembleias de Deus, não só nas Assembleias de Deus, nas igrejas evangélicas de uma maneira em geral. Tem estudos bíblicos pela manhã. No caso das Assembleias de Deus, nós estudamos aí as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Das Assembleias de Deus, né? Na verdade, das Assembleias de Deus e não no Brasil. Tá? Esta prática de estudarmos e com o título Escola Bíblica Dominical é porque geralmente essas aulas são ministradas aos domingos de manhã, né? E se você quiser algum estudo sobre como surgiu a Escola Bíblica Dominical, você pode deixar uma pergunta neste vídeo mesmo, ou no final eu deixo meu e-mail. A gente faz um estudo só de como nasceu a Escola Bíblica Dominical. Aí você vai entender, né, qual foi a finalidade da Escola Bíblica Dominical. Você vai perceber que a princípio a Escola Bíblica Dominical tinha a finalidade de ensinar crianças, né, um ensino básico mesmo, né? Ensinar as crianças a ler e escrever, além de falar, além de aprender a palavra de Deus. Então esse foi o principal entendimento da escola bíblica. E depois, né, ela deu aí, né, continuidade, né, nas igrejas aos domingos de manhã. Mas isso é um assunto um estudo para outra curiosidade, tá bom? Tendo curiosidade, faça essa pergunta e a gente manda um estudo, né? Eu prometo mandar um estudo só falando da Escola Bíblica Dominical para você que tiver interesse de aprender, né, de ver de onde nasceu a Escola Dominical. Vamos adiante, meu amado. O texto áureo da nossa lição, e eu costumo chamar de versículo chave, e nesse caso aqui, mais uma vez, ele faz parte da lição, da lição da leitura bíblica em classe, no livro do Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 23, está escrito assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Tá? Quem disse isso? Isso não foi Deus que disse. Quem disse isso foi Adão. Tá certo? Então Adão, né, ele fala que após ele receber a mulher do Senhor Deus, agora ele coloca nome. Primeiro nome da sua mulher, ele a chamou de varoa, porque do varão, ele, homem, varão, foi tirado, tá certo? Então ele a chama de varoa, tá? Mais na frente ele dá o nome dá-lhe o nome de Eva, mas a princípio, o primeiro nome da mulher, Adão a chama de varoa. A verdade prática nos diz o seguinte: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Tá certo? Então aqui é um pequeno comentário, né, entre o texto áureo e a verdade prática, quando Adão recebe a mulher do Senhor Deus e coloca ali nome, e justificando por que aquele nome, ele também vai dizer, e a verdade prática vai nos dizer, que esta mulher, ela era, né, ela foi projeto de Deus desde da criação divina, desde a criação. Já era um projeto de Deus para o homem. Por quê? Porque ambos se completavam. A importância do homem é a importância da mulher. A importância da mulher é a importância do homem. E os dois, eles eram igualmente importantes ao reino de Deus. Por isso que o Senhor Deus disse que não era bom que o homem ficasse só, né? E para isso precisava, né, da companhia de uma mulher, tá certo? Então nós vamos discutir de uma maneira bastante prática e objetiva ao longo da nossa videoaula a importância da mulher na sociedade e a importância da mulher na obra de Deus e a importância da mulher na vida do homem, de qualquer homem, tá bom? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, versículo do 18 ao 25. Como de costume, não eu vou estar lendo para ganharmos tempo, tá bom? Mas, na medida do possível, nós podemos fazer comentários a respeito dos versículos que aqui está escrito. Aconselho você que leiam, né, se isso ainda não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo e leiam, e você vai entender melhor o desenvolvimento da nossa videoaula, tá bom? Vamos adiante. Objetivos específicos são 3, tá? Eu vou estar lendo os objetivos específicos, depois eu leio o objetivo geral. Os objetivos específicos nós vamos explicar sobre a mulher. Nós vamos apresentar a mulher no plano de Deus. Vamos falar sobre a mulher no plano de Deus. Depois nós vamos descrever a criação da mulher. E nós vamos apontar a missão da mulher, né? Nós vamos estar falando. No contexto geral da nossa lição, nós vamos dizer que a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Então, essa é a missão geral do homem, né? Quando fala do homem, está falando da criação divina, da criação humana, tá? É homem e mulher, tá? Quando fala a missão do homem outorgada pelo Criador, está dizendo do homem e da mulher. Então o que qual é a missão? Propagar a espécie, né? O homem era procriar para encher a terra, para propagar a espécie, para administrar o planeta, para glorificar a Deus. Essa é a missão do homem na terra pelo Criador, tá bom? Vamos adiante.
no comentário do professor, vamos ler aqui algumas coisas e fazer alguns pequenos comentários. A palavra de Deus revela que tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. Então não existe aqui, amados irmãos, não existe aqui uma preferência de Deus quanto à adoração. Por quê? Porque Deus não criou um com maior capacidade do que o outro, não. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele poderia muito bem ter criado a mulher, depois criado o homem. Ambos ele deu, né, poderes, ou seja, assim, o Senhor Deus deu assuntos para tratar, né, digamos assim, assuntos, né, para ser tratado por cada um. E nós vamos ver durante a lição que nós vamos entender a missão de cada um, tanto do homem quanto da mulher, em todos os aspectos da vida, né? Além de tratar das coisas na obra de Deus. Tá? Continuando a leitura, isso foi perfeitamente demonstrado no ministério de Jesus, bem como no dos apóstolos. Tá? A quantidade de mulheres que acompanhavam e atuavam de forma protagonista no ministério de Jesus e é imensa. E você vai ler lá no livro de Lucas, no capítulo 1, já no capítulo 1 você vai ver lá, né, a missão, né, da mulher, a grande missão da mulher. Capítulo 1, versículo 5 ao 53. Depois Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 38. E Lucas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 11 ao 17. Vou apenas comentar um pouquinho no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 5, o que está escrito lá. Tá? Assim, no versículo de número 5 vai narrar o anúncio do nascimento de João. E diz assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era, né, das filhas de Arão. Tá? O nome dela era Isabel. O nome dela era Isabel, a mãe de João. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela era estéril, né? E Deus concede que ela, né, ela fica grávida, né? E aí nós vemos que, mediante uma saudação maravilhosa, no versículo de número 13, você vai ver que esta mulher, ela recebe o anjo do Senhor, e ela faz-lhe uma visita, né? Vamos dizer o versículo 13: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. Tá? Então, Zacarias, né, conhecemos esta passagem, nós vemos que depois, mais na frente, se você tiver curiosidade, pode estar lendo. Ele duvida, Deus concede que ele fica mudo até que o menino nasça. Tá? E depois disso, nós vemos lá no versículo de número 26, o anúncio do nascimento de Jesus, que veio através também do anjo, de uma visita do anjo do Senhor, através de Isabel. A Bíblia diz que lá no versículo de número 24, na visita desse anjo, nós vemos que 5 meses depois ocorreu aquilo que foi falado pelo anjo do Senhor. Tá bom? Então vamos adiante aqui na nossa lição. Tenha curiosidade e faça essa leitura lá, você vai entender melhor o que estamos falando. Porque o nosso tempo aqui é um pouco rápido, um pouco corrido, e a gente acaba não tendo assim tempo de trazer bastante mais elaborado o assunto
né, a referência bíblica. Por isso que nós colocamos aí na tela, no seu vídeo aí, na videoaula, as referências, porque pela referência bíblica você está orientado a pesquisar e entender, pedir entendimento ao Espírito Santo, ele vai te dar entendimento para você procurar entender o que está escrito nas lições, tá bom? Muito bem, sem Jesus as mulheres não seriam emancipadas ao longo do século, pois isso só foi possível por causa do enaltecimento de Cristo em relação a elas, tá? Então nós vemos que Jesus deu muita ênfase às mulheres, né? Deu muita ênfase, as mulheres andavam com Jesus, foi com Jesus, foi as mulheres que quando Jesus estava lá na cruz, foi uma mulher que esteve lá com ele, né? Foi Maria Madalena que esteve lá com ele. Quando ele ressuscita, também foi uma mulher que teve o privilégio de vê-lo, de anunciar que ele tinha ressuscitado, tá certo? Então é isso, a mulher tem muita diferença no ministério de Jesus. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: nessa lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, aqui um círculo, são 3 círculos, né, onde eu tenho o número 1, número 2 e número 3, onde aqui nós temos aqui, amados, quando diz que nós vamos mostrar a mulher na criação divina como âmbito familiar, nós queremos dizer que a mulher ela tem a mesma capacidade de governo, né, tanto na família quanto em qualquer parte da sociedade, tá? Aqui nós temos essas três circunferências entrelaçadas entre si. Por quê? Porque representando aqui, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai aqui como propriedade, ele é o proprietário, né? O Pai aqui é o proprietário de quem? Da família, E onde está a mulher? A mulher está também na família. Nessa terceira circunferência nós temos aqui a gestão, tá bom? Pai, Filho e Espírito Santo. A gestão, a gestão de uma família, ela pode partir tanto da mulher quanto do marido. Se dentro da casa não tem o marido, então a gestão de toda a família, o controle de todo o processo familiar fica nas mãos da mulher, tá certo? Então, tendo Deus como propriedade, e gestor geral, criador, né, da família, porque a família foi Deus que criou, a família é criação de Deus, aí você pode, né, através do gestor como criador, você tem uma família e você tem uma gestão saudável, uma gestão tranquila, porque Deus está no controle desta família, tá bom? Aqui nós temos mostrando aqui como a mulher na criação divina e no âmbito familiar. Nós temos aqui agora uma imagem mostrando uma mulher aqui, ó, aparentemente é uma professora e está dando aqui uma aula, mostrando aqui no retroprojetor. Nós vemos aqui na mão dela, ela tem aqui algum documento, e nós vemos aqui, ó, no rodapé desta mesa aqui, algo pendurado, e ela mostrando, explicando, conversando com alguém, com certeza ministrando uma aula, possivelmente. Nós vemos aqui um retroprojetor, né, e ela mostrando. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, o que eu acabei de falar. Ela, como gestora, como protagonista, né, familiar, ela leva o sustento através da sua família, para a sua família, para a família. Então, o papel da mulher na sociedade, ela é tão importante quanto o homem.
O papel da mulher na sociedade, na família, ela é tão importante quanto qualquer que seja o homem, porque a mulher ela é dotada de capacidades para gerar, né, ou gerir, né, essa é a palavra mais correta, para gerir, né, aí uma profissão, né, para ministrar diante de uma empresa, ela pode ser qualquer coisa diante da sociedade. Hoje não tem esta restrição, embora, né, existem ainda algumas ditaduras, vamos dizer assim, né, porque não tem outra palavra, algumas ditaduras que restringe isso em países, e por que não dizer ditaduras internas em famílias, onde tem essa restrição com a mulher. E eu quero ir mais além, né? Neste vídeo ainda a gente vai comentar. Existem algumas restrições em igrejas, de uma maneira em geral, né? E onde a mulher tem algumas separações aí, mas isso, graças a Deus, está mudando, né? E eu acredito que num tempo muito próximo isso vai estar mudado, onde a mulher ela tem que ser nivelada com a mesma capacidade do homem em qualquer âmbito familiar, administrativo, né, como gestora de negócio, como gestora na igreja, como trabalhos em qualquer situação, tá bom? Então vamos adiantar aqui. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável na criação divina. Pois é, se ela é uma bênção indispensável na criação divina, por que ela não é capaz de fazer todas as coisas que for lhe... Ela tem tão capacidade quanto o homem, tá bom? Então aqui nessas duas fotos nós vemos que alguém trazendo aí uma placa de homenagem por essa mulher, um homem, onde colocando aqui no mesmo nível. Pois é, a mulher ela tem essa capacidade. Vamos esquecer esse negócio de mulher como parte fraca, que isso já não existe mais, essa ideologia, tá? Então a mulher ela está no mesmo nível do homem. O Senhor formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companheira idônea e sábia, né? Nós vemos aqui nesta imagem, o Senhor formou a partir da costela do homem, né, para ser idônea e sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. Deus tirou uma costela de Adão, com essa costela Deus fez a mulher. A primeira mulher se chamou Eva. Você vai ver isso no capítulo de número 3, versículo 20 ou 21 do Gênesis. Vai ver lá quando ela foi dada esse nome. Essa imagem trouxe ela aí como homenagem aí às mulheres, né? Porque Deus criou a mulher. Deus criou a mulher para ser uma bênção para o homem, tá? Por isso que Deus criou. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, tá bom? Então não tem esse negócio. Ela era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia foi o homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Não, foi o homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas, para que a missão do esposo e do pastor
seja bem sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é indispensável. Muito bem. Aqui, quando o comentarista ele coloca aqui que Deus confiou foi ao homem a participação, a chefia do lar, é verdade, tá? Mas como eu disse, na ausência do homem, existem homens, amados, que eles é tão cabeçudo que se a mulher não estiver na frente, as coisas não andam. Então, existe aqui casos que não dá para confiar realmente no homem, não. Tá bom? Então, a mulher, ela é dotada de capacidade, sim, para gerir a família, tá? Tá certo que foi ao homem que Deus deu esse entendimento no lar. Quando fala de igreja, é muito, o que eu acabei de comentar. Isso aqui é muito ainda, existe aqui um problema aqui ainda, que muitas igrejas, no caso, né, das Assembleias de Deus mesmo, tem algumas restrições aí quanto ao governo da mulher na igreja. Tá? Isso, graças a Deus, está mudando. Eu, particularmente, alguns irmãos podem até me crucificar aqui, né, no que vou falar, mas particularmente eu não vejo problema algum da mulher ser liderança máxima na igreja. Não vejo nenhum problema com isso, não. Tá? Os irmãos que irá ver esta videoaula, algum pastor, alguém de liderança aí, eu falo isso diante de Deus, não estou em rebelião, não, é uma opinião minha e tenho o direito de opinar. Então, eu não vejo nenhum problema com isso, tá? Então, isso é questão de cada situação. Acredito que isso aqui vai mudar num período muito perto, muito curto. Amém, amados? Muito bem. Até aqui foi uma introdução da nossa aula. Vamos dar continuidade aqui no nosso primeiro tópico. A mulher no plano de Deus. Então, 3 subtópicos divide aqui este tópico, quando fala que a mulher, primeiro subtópico, a mulher já estava no plano de Deus. Já falamos sobre isso. A decisão de formar a mulher. E a mulher, uma pessoa necessária. Vamos falar sobre isso já já. A mulher já estava no plano de Deus. Na criação, Eva não foi um ato imprevisto de Deus. Deus não tem esse negócio de fazer alguma coisa de improvisar. Deus não improvisa, Deus faz porque é necessário. Então, assim foi a mulher. Para controlar a solidão do homem, a mulher sempre esteve nos planos divinos. Sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Então, o que é necessário? Necessidade é algo que não dá para substituir. Então, era necessário que fosse criado. Então, já estava no plano de Deus criar a mulher. Tá? Quanto ao texto diz que no dia 6º da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, ou seja, sem a mulher ou sem o homem, a humanidade seria impossível, tá bom? Então, por aí você já começa a entender o processo dos dois, de ambos. Jamais um irá ter sucesso sem o outro. Tem que haver a complacência um do outro, para que tenha sucesso e que procrie, para que haja harmonia. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva
foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus para com o homem. Olha, Deus formou tudo nesta imagem aqui, neste coração, tudo através de quê? Do amor. Olha, amor, do amor. Como? A palavra, dentro da palavra. Ele dava a ordem e assim foi feito. Assim foi feito também a mulher. Através, tudo por amor ao homem. Por amar ao homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou uma ajudadora, ou uma auxiliadora, que esteja com ele, que esteja diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, Deus aqui viu a necessidade do homem, tá, para que não ficasse só. O homem só iria estar solitário, solidão, ia bater uma solidão muito triste, a tristeza. Aí ele diz: olha, não é bom que este homem esteja só. Aí o que vai acontecer? Far-lhe-ei, ou seja, farei para ti uma ajudadora. Tá? Então aqui, nesta imagem, você vê a mulher já formada, a figura aí do Senhor, representando aí por esta imagem da pessoa do centro, de branco. Então, e o homem, na qual ele aí coloca, né, o seu amor para formar a ajudadora para este homem. Tá bom? Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo, e aqui entenda uma coisa, nós já comentamos, mas vamos comentar aqui. O verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Quando ele diz, ó, façamos, quem faz? Ele só não. Então é no plural, na primeira pessoa do plural, né? Quando ele diz façamos. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada, ou seja, com mais pessoas e não só. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o verbo agora na primeira pessoa do singular. Quando ele fala assim, olha, no tempo presente ele fala far-te-ei, ou seja, far-lhe-ei, ou seja, eu faço para ti, né? Então ele está falando para que ele tenha gozo naquele que ele fez para ti, agora para uma direção. E quando ele fala lá no plural, na primeira pessoa do plural, ele fala façamos, ou seja, eu só não, vamos fazer, façamos, né? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o verbo na primeira pessoa do plural, né? Quando ele fala façamos, aqui ele diz, ó, a primeira pessoa do singular. Quando ele diz, ó, far-lhe, ou seja, faço, ele, primeira pessoa, faço-lhe para ti, faço-lhe-ei, né? Primeira pessoa do singular, no tempo presente, naquela atualidade, naquele momento, né? Então ele aqui está justificando, realçando a indicativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seu filho. Então Deus está aqui dizendo o seguinte: eu estou solidário à tua necessidade,
e por isso far-te-ei uma ajudadora. Agora, neste momento, no tempo presente, irei fazer. É tremendo essa mensagem bíblica. A necessidade da mulher. A mulher, uma pessoa necessária. Olha, se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. Ou seja, um não vive sem o outro. O sexo masculino é de extrema necessidade do sexo feminino. E assim, o sexo feminino é de extrema necessidade o sexo masculino. E aqui cai por terra, mais uma vez, uma sombra de dúvida e variação quando as pessoas pensam no terceiro sexo, quando fala, não é o assunto desta aula, mas quando vai falar sobre, né, o processo de homossexualidade. Né? Por quê? Porque não teve o terceiro sexo. Não teve a homossexualidade criada por Deus. Né? Então isso é uma prática, e prática, né, é preciso ser, né, tratada. Né? A prática precisa ser tratado. E isso aqui não é diferente. Né? A completude do homem é a mulher. A completude da mulher é o homem. Tá? O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo de amizade entre os cônjuges, entre o homem, entre a mulher, entre o casal, entre o marido e mulher. Tá? É o que completa aí essa amizade. Tá bom? Vamos adiante. Fazendo um resumo geral desse tópico que acabamos de falar, podemos dizer que a criação da mulher não foi um ato improvisado. Não foi algo que Deus improvisou ali, vou fazer qualquer coisa, não. Ele fez algo especial, algo planejado desde o início. Desde o início, Deus já tinha planejado na sua mente, no seu projeto, né, esta obra miraculosa que é a mulher. Muito bem, a criação da mulher no segundo tópico aí. Aqui nós temos também 3 subtópicos, né? Corrigindo aqui, eu acabei falando 2 lá, mas são 3 subtópicos. A primeira, anestesia. A primeira, cirurgia. A primeira, engenharia genética. Vamos falar rapidão de cada um deles. Anestesia, como foi? A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem. Foi complexo, porque agora Deus teve que fazer algo que o homem não poderia perceber. Pois envolveu o uso de uma anestesia natural, né, ou geral, na verdade, anestesia natural e geral, um processo cirúrgico, né, aqui nesta imagem, mostrando aí, né, o homem e já a mulher. Né? Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem dorme profundamente. Gênesis capítulo 2, versículo 21, mostra aí, ele dorme, este sono onde o comentarista da nossa lição, ele aqui chamando de uma anestesia para que o Criador fizesse a cirurgia. Ele agora Criador e cirurgião. A primeira cirurgia, mostramos aqui, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e
extrai-lhe uma das costelas, ou arranca, tira uma das costelas. Em seguida, fecha ali com a cisão com carne, né? Gênesis capítulo 2, versículo 21. A cirurgia é bem sucedida e não poderia dar errado, porque estava nas mãos do médico dos médicos, e ele sabia e sabe muito bem o que fazer, e ele faz porque ele faz perfeito, né? A plástica, né, perfeita. Jó, capítulo 5, versículo 18, fala sobre o assunto. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, portanto é o nosso Criador. O seu filho também é um perfeito cirurgião, porque ele também tem o mesmo poder. Ele quer curar a minha vida, a tua vida ainda hoje. É só darmos lugar, e existe tanto espaço nas nossas vidas para que ele entre, e ele faz esta obra miraculosa também. Como a primeira engenharia genética, olha, da costela extraída de Adão, o Senhor forma a Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica, trata-se de um relato histórico real e confiável. Esta fonte é confiável e foi assim que aconteceu, né? Esta engenharia genética. Deus pega, né, e ele cria, ele pega e ele faz do mesmo material, né, genético, ele forma a mulher para Adão, tá bom? Do mesmo material genético que é o seu osso. E aí foi quando ele fala que era osso do seu osso e carne da sua carne, tá bom? Segundo aí o resumo geral desse tópico, a formação da mulher envolveu o uso de uma anestesia, né? Anestesia natural, e eu acrescentei aí, coloquei geral, porque ele teve um profundo sono, né? Um procedimento cirúrgico e a inauguração da engenharia genética. Pois é, aqui você encontra três perguntas para a sua aula. É a aula dos seus alunos. Você poderia estar perguntando os seus alunos aí, além das perguntas da lição, né? O que Deus envolveu, né, para que o homem não sentisse dor, né? Ele poderia responder aí, os seus alunos poderiam responder aí, uma anestesia geral, né? Uma anestesia geral. Aqui fala natural porque Deus usa a naturalidade, não usou nenhuma técnica de cirurgia, não colocou nenhuma seringa, nenhum produto, não, foi natural, né? E também você poderia estar perguntando qual o procedimento cirúrgico que Deus fez. E a inauguração, né, da engenharia genética, quando isso aconteceu. Então você poderia estar elaborando aí 3 perguntas para a sua classe aí estar trabalhando, tá bom? Terceiro tópico aí, a missão da mulher. Aqui 2 subtópicos, fecha aqui, 3 subtópicos, a missão a missão de esposa, a missão de mãe e a missão no reino de Deus. Como esposa, meu amado, quão gentil e solícito pai. O Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la, pôs este poema. Ele fala: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui também você poderia estar fazendo uma pergunta para a sua classe, né? Qual o primeiro nome da mulher? Qual foi o primeiro nome dado à mulher? Né? Não foi Eva, não. Adão primeiro chamou ela de varoa, tá bom? Então você vai ver isso no Gênesis capítulo 2 e o versículo 23. Tá bom? Nesta missão a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações,
e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Lembra que eu falei que ela pode ajudar no gerenciamento da casa? E lá em Provérbio, Provérbio 31, vai falar que a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela edifica a casa. Quando a sábia, lá no provérbio de número 14, versículo 1, vai dizer que essa mulher, que ela não é sábia, que ela não é idônea, ela pode destruir uma casa ou destruir um lar. A missão da mulher. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos, tá? Então a mulher, ela é esta pessoa, né? A mais orientada, a mais apropriada para educar. As primeiras educações dos seus filhos têm de ser dada pela mãe, pela esta mulher mãe, né? Ela que ensina o seu filho os primeiros passos da vida. É ela que tem esta incumbência, né? Na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente, vó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação de filhos. Você vê em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sem o trabalho destas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Pois é, a missão dessas duas mulheres foi importantíssima e fundamental. Embora eles tivessem aí uma formação cristã diferente, a cultura que cada um recebeu da sua mãe não impediu que eles se encontrassem na frente e fizessem um grande trabalho na obra de Deus. Por quê? Porque o saber não ocupa lugar. Independente de qualquer situação, vocês tendo educação, você entra em qualquer lugar e sai em qualquer situação. Missão súditas do reino de Deus. Ao lado de seu marido, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja visto o exemplo de Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila, marido e mulher aqui, né? Na obra de Deus. Você vai ver no Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo 26, quando eles ali, né, foram protagonistas eruditos, orientados pelo apóstolo Paulo, eloquente, e foram totalmente apoiados, né, pelo apóstolo Paulo ali na igreja, se não me falha a memória, em Corintos, né, na igreja em Corintos, tá bom? Resumo geral desse tópico, que é o tópico 3, podemos dizer que Deus criou a mulher para cumprir a missão de mãe, de esposa e de súdita no reino de Deus. Ou seja, a mesma missão que Deus criou o homem foi o que ele criou a mulher, né? O homem, ele tem de ser pai, esposo e glorificar a Deus. A mulher tem de ser mãe, esposa e glorificar a Deus, trabalhar para Deus, tá bom? Então, um completa o outro. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem, tá? Assim como criou o homem para também a missão de fazer este complemento à mulher. Juntos formam a humanidade. Sozinho e isolados tendem a desaparecer, tá? Sozinho o homem ou isolado, a humanidade tendem a desaparecer. Por quê? Porque não há procriação da espécie, tá bom?
Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbio, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. Sempre pedindo graça ao Senhor para Ele trabalhar na família, tá bom? Trabalhar no lar, trabalhar ao lado, cada um necessitando do outro. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue falando conosco e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.